Bolsa brasileira despencando, o mercado caindo muito essa semana aí pela questão política, a questão fiscal, teto de gasto, enfim, tá uma bagunça, dólar disparando, Bitcoin disparando, e nessa hora você tem que ter calma, cara, você tem que ficar calmo e entender o que tá acontecendo. Dá para ganhar dinheiro, dá, o mercado tá caindo bastante, o momento que tá todo mundo com medo é o momento que você tem que comprar, mas você tem que entender o que tá acontecendo, a coisa é mais séria do que a gente pensava. Então, para começar aí, ó, bolsa tomba 2,75% no dia de hoje, o dólar disparando, tudo pela questão política. Como vocês podem ver aí, o governo brasileiro, por questões de eleições, a popularidade do governo tá caindo aí, o governo já entrou no cenário político de reeleição, enfim, tá começando a fazer coisas populistas. Não que isso seja ruim, tá? Não que isso, a gente não quer que isso aconteça, a gente quer incentivos para a população, benefícios para quem precisa, só que você tem que entender que o governo brasileiro tem um teto de gastos que foi estabelecido em 2016 ali pelo governo do Michel Temer. E nesse teto de gasto, o que acontece? É a mesma coisa que na sua casa. Você recebe 2 mil, você tem um teto ali para gastar 2 mil, você não pode passar disso. Para você passar, aumentar um gasto, você tem que reduzir o outro ou aumentar seu ganho. E o que está acontecendo no Brasil é isso, o Brasil tem um teto de gasto e eles estão querendo uma licença para... Eles estão falando que não vai furar, mas vai furar o teto, tá? Eles estão querendo vir com esse incentivo. Se acontecer esse incentivo, o nosso teto de gasto, ou seja, se você tem 2 mil para gastar ali, eles estão querendo passar desses 2 mil. E o que isso traz? Isso traz insatisfação dos investidores aqui, dos investidores estrangeiros, que fazem o que? A galera vende real e compra dólar. Isso faz a valorização do dólar e a desvalorização do real. E isso é ruim pra gente porque dólar mais alto impacta muito a nossa inflação, que muitos dos nossos insumos aqui, commodities, é em dólar, e isso impacta muito forte ali a inflação na outra ponta, que vai ter que fazer o que? Aumentar a taxa de juros para poder abaixar a inflação. Aumentando a taxa de juros, aumenta a dívida do governo, ou seja, o governo está gastando mais também. Então é um ciclo vicioso, cara. O governo, enfim, quando o Paulo Guedes entrou no governo, ele prometeu teto de gasto, responsabilidade fiscal, que ele falou que o maior problema do Brasil ali era gastar mais do que ganhava, enfim. Eles entraram para arrumar a casa e tá saindo com a casa bagunçada, tá bagunçando a casa. Então é um problema, tá? Não tô criticando o governo de ninguém, nem nenhuma atitude. A gente só tá aqui trabalhando de forma, vendo a questão econômica como um todo, que isso é importante para mim e para você, porque no final quem paga a conta é a gente, entendeu? Quem paga a conta é a gente. Então o cenário é muito ruim, o cenário é muito preocupante. Enfim, o dólar tá disparando, quase chegando nos 6,570 ali, daqui a pouco tá nos R$6. Então a situação é preocupante. No dia de hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, a bolsa despencou também por mais uma questão que 4 secretários ali do Guedes pediram exoneração, saíram do cargo ali. Então, para você ver que a questão tá feia. Nem quem tá lá dentro tá querendo ficar. Então, nessa situação, você tem que entender o que tá acontecendo e se posicionar. E nessa semana também, Bitcoin disparando, como vocês podem ver aí. Eu peguei o print aqui, 354 mil reais, mas estava mais alto, bateu o topo histórico, Bitcoin subindo, bolsa caindo. E é um movimento natural, tá? As pessoas começam o quê? Moedas descentralizadas. Ninguém tá querendo ficar com real. Ninguém aqui. Por exemplo, você perguntar um brasileiro, você quer um real ou Bitcoin? 50% hoje vai falar Bitcoin. O Bitcoin cresceu, tá em ascensão, então o Bitcoin batendo massa histórica. É real desvalorizando, então a situação tá complicada, tá? E falando de bolsa brasileira, como vocês podem ver aí, a bolsa brasileira na semana, nos últimos 5 dias, caiu quase 5%, uma queda expressiva, tá? Uma queda muito forte aí pela questão do cenário de teto de gasto político, essa questão como um todo aí. Só que na contramão, em contrapartida, o que tá acontecendo? S&P 500 batendo máxima histórica, subindo. Nos últimos 5 dias subiu 2,3%. Então para você entender o que está acontecendo, Ibovespa e real despencando, perdendo valor. Enquanto isso, dólar e bolsa americana disparando, S&P 500 subindo. Então o que você tem que fazer? Você tem que começar a investir fora do Brasil. Você tem que começar a tirar parte do seu dinheiro para fora do Brasil. Você viu que o Brasil aí, ó, com as questões do teto de gasto, furando o teto, enfim, toda uma questão fiscal, toda uma questão que promete. Na hora de eleição é uma coisa, quando está quase acabando a sua eleição é outro papo, enfim,
o jogo muda, a conversa muda, então você tem que entender que o cenário no Brasil é complicado. Se você quer ser um investidor fora da curva e ter retornos aí diferente da grande maioria, você tem que investir no dólar, você tem que investir no mercado americano. E cara, uma coisa que eu tô fazendo que eu acho muito bom é você investir através de ETF. De início, você não sabe investir lá fora, não sabe como começa, como analisa, investe em ETFs, cara. Eu particularmente, não é recomendação, eu tenho VUL e eu tenho VNQ. Dois ETFs ali que me dá exposição às ações ali americanas, aos real estates ali, né, como se fossem os fundos imobiliários ali, os REITs americanos. E cara, tô começando assim, tô começando aos poucos, me expondo lá, tirando um pouco do Brasil. E é um movimento que tá acontecendo e tende a acontecer mais como a situação tá sendo aí. Você já tá vendo que o dólar tá disparando, ou seja, investidor brasileiro, investidor estrangeiro tirando capital do Brasil. Então é um movimento aí que tá acontecendo pela questão como que tá a situação tá complicada. A gente não queria que estivesse assim, mas está complicada. Mas o vídeo de hoje é só para alertar para vocês, mostrar a importância de investir dólar. Você tem que jogar um pouco do seu capital lá fora, tem que ter exposição ao dólar. Quem não está fazendo isso é louco. Bitcoin disparando, joga nos comentários aí, você tem Bitcoin, você acha que nesse ano Bitcoin chega em qual preço? Enfim, vamos trocar uma ideia aí. E esse vídeo foi para te ajudar. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreva no nosso canal. Eu sou o Jonas Rocha, criador do Blog do Investidor. Tamo junto.